Boa tarde, mais cedo vocês fizeram os exercícios sobre os tipos de verbos e é importante para vocês analisarem o predicado verbal, nominal e o verbo nominal. O predicado verbal, nós vamos ter como núcleo um verbo significativo, o transitivo e o intransitivo. O predicado nominal, nós vamos ter como núcleo um nome, que é o predicativo, e nós vamos ter um verbo de ligação. E no predicado verbo nominal, nós vamos ter um verbo significativo, transitivo ou intransitivo, mais uma característica que é o predicativo. Nós vamos por partes, eu vou montar alguns esquemas para vocês, primeiramente do predicado verbal e nominal. E logo após, a gente analisa o predicado verbo nominal. As dúvidas podem ser retiradas no fórum. Um abraço, vamos lá? Hoje nós iremos aprender sobre o predicado verbal e o nominal. O predicado verbo nominal vai ficar para uma aula reservada. O predicado é o termo da oração que se refere diretamente ao sujeito, apresentando informações sobre este. E todo predicado ele possui um elemento principal que é chamado de núcleo. O predicado verbal tem como núcleo um verbo significativo, que pode ser um verbo transitivo ou um verbo intransitivo. Vamos relembrar. Os verbos transitivos são os significativos que precisam de complemento, e os verbos intransitivos são os significativos que não precisam de complemento. Vamos analisar os exemplos. Maria fez um bolo. Maria, sujeito simples, fez um bolo é o predicado. Fez é um verbo transitivo, porque se nós analisarmos a frase até o verbo, não conseguiríamos compreender o sentido. Maria fez. Fez o quê? Então, ele pede um complemento, um bolo. O nome desse complemento é o objeto. Visitei minha madrinha. Nesse caso, nós temos sujeito desinicial ou sujeito oculto. Visitei. Visitei quem? Visitei onde? Minha madrinha está completando o sentido do verbo visitar. Então, é um objeto. Qual é a diferença do verbo transitivo direto para o verbo transitivo indireto? O verbo transitivo direto, ele não exige a preposição. O verbo transitivo indireto exige a preposição. No primeiro exemplo, comprei. Comprou o quê? Um carro. Um é artigo indefinido. Então, é verbo transitivo direto e um carro, objeto direto. Preciso de carinho. Preciso. Preciso de quê? O próprio verbo pede a preposição. De carinho. O de é a preposição. Então, é um verbo transitivo indireto e de carinho é objeto indireto. O verbo intransitivo é o significativo que não precisa de complemento. Nós podemos ter alguns termos após o verbo intransitivo, mas são adjuntos adverbiais. No primeiro exemplo, Joana casou cedo. Se nós analisarmos a frase até o verbo, há uma compreensão. Joana casou. O cedo é um adjunto adverbial de tempo. A menina dorme bastante. A menina dorme. Também conseguimos entender o sentido da oração. Bastante é um adjunto adverbial de intensidade. Então, o predicado verbal tem como núcleo um verbo transitivo ou um verbo intransitivo. O predicado nominal, ele tem como núcleo um nome. O que é esse nome? É chamado de predicativo, que é uma característica do sujeito. O predicado nominal é formado por sujeito, verbo de ligação e o predicativo do sujeito. No primeiro exemplo, ela está feliz. Ela, sujeito simples, está, verbo de ligação e feliz, que é um predicativo do sujeito. Por que um predicativo do sujeito? Porque está dando característica a ela, e ela é o sujeito. Carlos continua solteiro. Carlos, sujeito, continua verbo de ligação e solteiro, uma característica de Carlos, que é o sujeito. Então, é um predicativo do sujeito. Vocês perceberam, então, que o predicado nominal é formado por sujeito, verbo de ligação e um predicativo do sujeito, que é uma característica. No terceiro exemplo, a casa, sujeito, é verbo de ligação e nova, predicativo do sujeito. Por quê? Dá uma característica a casa, que é o sujeito. Aqui nós temos 4 exemplos de predicado verbal. No primeiro exemplo, a criança chora muito. A criança, sujeito, chora muito, predicado.
Chora é um verbo intransitivo e muito é um adjunto adverbial de intensidade. Então, é predicado verbal. Ele sofreu por amor. Ele, sujeito simples, sofreu, verbo transitivo, e por amor, objeto. O por é uma preposição, então é um verbo transitivo indireto. E por amor, objeto, indireto. Simpatizei com ele, sujeito desinencial. Simpatizei é verbo transitivo. Após o verbo transitivo, nós temos a preposição com. Então, é um verbo transitivo indireto. E com ele, objeto indireto. Acredito na humanidade. Acredito, sujeito desinencial. Na humanidade, objeto. O na é uma preposição. Então, nós temos acredito, verbo transitivo indireto, e na humanidade, objeto indireto. Aqui nós temos 3 exemplos de predicado nominal. A plateia é jovem. A plateia, sujeito, é verbo de ligação e jovem predicativo do sujeito, porque dá uma característica à plateia. Fico feliz, sujeito desinencial ou sujeito oculto. Fico, verbo de ligação, e feliz, predicativo do sujeito. Ele permaneceu calado. Ele, sujeito simples, permaneceu, verbo de ligação, e calado, predicativo do sujeito. Na próxima aula, eu colocarei frases para continuarmos a diferenciar o que é o predicado verbal e o nominal, e vamos entrar no predicado verbo nominal. Abraços e dúvidas podem ser deixadas no fórum.